Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje a gente vai dar seguimento ao nosso cronograma de estudos e vamos começar a estudar as civilizações da antiga Crescente Fértil. Bom, antes de mais nada, quando que a gente fala de Crescente Fértil, a gente está nos referindo a uma região que se localiza onde hoje tem os territórios atuais do Egito, Iraque, Síria, Israel, Palestina e Jordânia. Esse território recebe esse nome porque ele é uma área territorial que, quando que a gente olha geograficamente, parece ser uma crescente, e ele é uma região bastante fértil, porque ela é irrigada por 4 grandes rios: o rio Tigre, Eufrates, Nilo e Rio Jordão. Esse território, por ser fértil, ele acabou atraindo diversos daqueles grupos nômades que passaram pelo processo de sedentarização na chamada Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, que a gente estudou na aula passada. Então, por ser uma região fértil, esses grupos encontraram aí um território no qual eles poderiam se instalar e, devido a isso, esse território acabou sendo berço das primeiras grandes civilizações da história humana. Na aula de hoje, a gente vai especificamente estudar uma dessas civilizações, que é a civilização mesopotâmica, que se desenvolveu entre os rios Tigres e Eufrates. Essa região da Mesopotâmia, por ser entre dois rios, ela já era um território muito conhecido pelos grupos nômades que habitavam a região do Antigo Oriente Médio. Por quê? Porque era como se fosse um corredor de passagem para esses povos, onde que eles conseguiam ter um terreno fértil para coleta e caça. Com a sedentarização, foi natural que esses grupos buscassem esse território para se instalar e criar os seus assentamentos. Dessa forma, a região em que a gente denomina como Mesopotâmia é o território onde se desenvolveram algumas das mais antigas sociedades humanas. Muitos povos, ao longo dos séculos, acabaram se estabelecendo naquela região, como os babilônicos, os caldeus, os assírios, que, embora possuíssem diferenças políticas e sociais entre si, eles compartilhavam diversos aspectos culturais em comum que hoje torna possível a gente olhar para esses povos e identificá-los como uma única civilização, a civilização mesopotâmica. Hoje a gente vai estudar um pouquinho dessa região e ver alguns detalhes, principalmente no âmbito político e social, desses povos que habitaram aquela região há cerca de 6.000 anos atrás. Antes de mais nada, o que significa Mesopotâmia? Esse termo ele tem a origem grega e significa meso, que diz, né, que é igual a meio, e potamos, que significa rio. Em outras palavras, Mesopotâmia é igual a terra entre rios. Esse nome ele se refere à localização desse território, né, a localização onde surgiu essa civilização, que é na zona fértil entre o grande rio Tigre e o grande rio Eufrates. Esses rios eles nascem nas montanhas da atual Armênia e correm de forma paralela em direção ao sul, desembocando no Golfo Pérsico. Durante a primavera, a neve que se acumula nessas montanhas na Armênia acaba derretendo e esse degelo leva à inundação desses rios, né? O que torna as terras entre eles bastante férteis. Porém, foi necessário séculos para que as civilizações, os povos, as comunidades que passavam por aquelas regiões e começaram a ocupá-las, entendessem como que funcionava esse processo de degelo e conseguissem desenvolver as técnicas necessárias para controlar as enchentes e poder cultivar as terras ao redor desses rios, transformando pântanos em regiões no qual era possível cultivar vegetais e obter colheitas abundantes. Durante milênios, esse território já era conhecido pelas comunidades humanas, que servia como uma espécie de corredor por onde os povos nômades passavam, vindo de diferentes
regiões. Atraídos pelas terras férteis, alguns desses povos acabaram se estabelecendo nesse território e do convívio entre eles acabaram surgindo algumas sociedades. A primeira sociedade que surgiu nessa região foram os sumérios, tá? Esse povo surgiu ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo, implementando obras de irrigação para conseguir controlar as enchentes desse rio e utilizando técnicas de metalurgia do bronze. Foram os sumérios a primeira civilização humana a desenvolver uma forma de escrita. Essa escrita é denominada como escrita cuneiforme, porque ela se constitui através de desenhos parecidos com cunha. No início, essa escrita ela tinha um formato semelhante ao objeto que ela queria retratar. Então, aqui eu vou colocar aqui para vocês umas imagens para ajudar. Ó. No início, a pessoa desenhava algo que parecia ser um pássaro para, diz respeito a um pássaro. Desenhava algo semelhante a um boi para representar um boi. Só que com o tempo, esses desenhos eles acabaram se transformando em signos, como a gente pode ver nessa tabela, a evolução que isso vai passando. Então, com o tempo, o desenho que era literal foi se simplificando e a representação dele se tornou nesses signos que se tornaram a escrita cuneiforme. A civilização suméria ela não possuía um poder central e unificada. Tá? Ela era constituída por diversas cidades-estados, cada qual com seu poder político, sendo a principal delas as cidades-estados de Ur, Uruk e Lagash. Essas cidades elas se envolveram constantemente entre conflitos entre si, o que acabou enfraquecendo essa civilização e possibilitou a invasão de outros povos que se desenvolveram naquele mesmo território. Por volta de 2.000 anos antes de Cristo, se constituiu na região mesopotâmica um extenso território unificado, um extenso império unificado, denominado de Império Babilônico, que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, que se desenvolveu às margens do rio Eufrates. O principal rei dessa civilização e grande responsável pela sua expansão territorial foi um sujeito chamado Hammurabi, que viveu entre 1728 e 1686 a.C. Dentre os diversos feitos, dentre os diversos acontecimentos que rolaram durante o seu governo, um pode se destacar, que é o chamado Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi o primeiro conjunto de leis que se estabeleceu na antiguidade. Esse conjunto de leis ele servia como modelo, para alguns juízes no momento que eles tinham que tomar alguma decisão. Porém, esse conjunto de leis ele não era obrigatório. Então, ele só servia como um modelo que poderia ser utilizado como base para as pessoas que tinham que tomar decisão naquele império. Esse império, como eu disse, chegou a seu auge durante a vida de Hammurabi. Só que quando esse sujeito morreu, esse grande império acabou entrando em decadência. Os reis que sucederam Hammurabi não conseguiram manter a estabilidade necessária para manter aquele extenso império, o que permitiu que outros povos invadissem a Babilônia. Um desses povos foi o Império Assírio, que foi o império hegemônico na Mesopotâmia após a queda do Império Babilônico. Os assírios eles se organizavam numa sociedade altamente militarizada e expansionista, realizando diversas conquistas que expandiram esse império da Mesopotâmia até a região do Egito. Esses caras, os assírios, eles ficaram conhecidos como detentores de métodos extremamente cruéis para se fazer a guerra. Um dos seus reis, um cara chamado Assurbanipal, afirmou que, abre aspas,
Por meio das batalhas e da carnificina, eu tomei a cidade. Passei pelas armas 300 de seus guerreiros. Atirei muitos ao fogo e fiz um grande número de prisioneiros vivos. De uns cortei as mãos, de outros o nariz e as orelhas, e de muitos furei os olhos. Olha que pessoa simpática, que pessoa legal para, né, tomar um sorvete, tomar um chimarrão, né? Essa crueldade praticada pelos assírios não veio sem consequências. Diversos povos acabaram se revoltando contra o domínio desse império e em 1612 a.C., a capital desse império foi dominada por um outro povo denominado de caldeus. Os caldeus, além de serem os responsáveis pela derrota dos assírios, também acabaram organizando um grande novo império naquele território que acabou se denominando de Novo Império Babilônico, porque os caldeus optaram por se estabelecer na antiga capital do Império Babilônico para centralizar ali o seu poder político. Esse novo Império Babilônico ele acabou se tornando maior e mais poderoso do que o primeiro. E um rei que acabou se destacando nesse novo Império Babilônico foi um cara chamado Nabucodonosor. Esse sujeito, além de acumular grande poder político e sobre uma grande expansão territorial, ele também se tornou conhecido como responsável por construir um grande palácio que foi coroado com jardins suspensos, que é o chamado Jardim Suspenso da Babilônia, que é uma grande zigurate, né, que eu vou botar uma ilustração aqui, que inclusive é descrito em várias passagens da Bíblia. Esse império ele vai durar até o ano de 1539, quando todo o território da Mesopotâmia acabou sendo conquistado por um outro povo proveniente mais do leste, que era o Império Persa. Tá? Essa questão que eu passei agora, tá, em aproximadamente 15 minutos de aula, é um contexto geral de tudo que rolou, né, de todos esses povos que se desenvolveram nessa sociedade. Há muita coisa que a gente precisa ver ainda, só que essas coisas eu vou deixar para explorar com vocês na aula da semana que vem, tá? Então hoje tenham em mente todos esses aspectos políticos, tá? Eu vou mandar os slides para vocês. Estudem onde ficava esse território, estudem a crescente fértil, e estudem esses povos, as principais características deles, porque semana que vem a gente vai aprofundar algumas questões mais específicas e também vamos ver um pouco sobre o aspecto cultural dessa civilização. Tá bom, pessoal? Fiquem bem, tenham uma ótima semana e a gente se vê sexta-feira que vem. Até mais!